Então, como eu estava falando, né, a gente está tentando tratar aqui, principalmente dois tipos de problemas, mais um, na verdade, que é o problema de classificação, mas eu vou colocar os dois aqui só para relembrar que o que vale para um é praticamente equivalente para o outro, né? Então, se a gente tem um problema de classificação, né, a gente tem classes aqui, né, exemplos, features lá, como eu falei na aula passada, x1, x2 aqui, independente do que elas signifiquem fisicamente, né? Tenho features aqui, né, para duas classes, estou fazendo aqui só duas classes x e bolinha aqui, né, isso seria um problema de classificação, né, ou um problema de regressão. No problema de regressão eu também tenho features, por exemplo, só uma feature x1 aqui para ficar mais fácil de observar, e eu tento prever um valor de saída, né, então tenho vários exemplos aqui de como que essa variável x1 se comporta, ou como que essa variável de saída y se comporta em relação a essa variável x1 aqui, né, e aí eu vou tentar criar um modelo tanto para classificação quanto para regressão. Tá? O modelo, no caso da classificação, vai ser uma reta, né? Nesse primeiro momento, para modelos lineares, né? E essa reta separa uma classe da outra. Então, o objetivo de um modelo de classificação linear é encontrar uma reta que separa uma classe da outra, ou retas que separam pares de classes, tá? Se eu tiver mais do que duas classes. E no caso da regressão, o que eu tenho é uma reta também, para um modelo linear, né? É uma reta que vai tentar dizer qual é o comportamento das minhas features, né, que levam a uma determinada saída. Ou, de maneira mais formal, né? Como que uma determinada saída se comporta, dadas as features que são colocadas como entrada. Então, no caso da regressão, eu tenho uma tendência, né, de como que uma variável se comporta em relação às demais, e na classificação eu quero dividir aquele espaço, né, das features lá em regiões disjuntas ali, né, separadas naquele espaço ali, porque o meu objetivo no caso da classificação é quando eu tenho um novo exemplo aqui que eu não sei o que ele é, dadas as features, eu uso a reta para dizer em que lado que ele está e, consequentemente, que classe ele pertence. Nesse caso seria x, né? E no caso da regressão, eu tenho um carinha aqui, eu quero dizer assim, bom, usando esse modelo, qual seria o possível valor de y para ele, né? Ou mais próximo ali que eu consigo estimar para ele. Né? Então, esses são os dois problemas e ambos estão fundamentados nesse primeiro momento aqui no modelo linear. Então, o que é um modelo linear? É uma reta, um plano ou um hiperplano, né? Porque se eu tiver mais do que uma feature ou mais do que duas features, isso aqui escala para uma dimensionalidade maior, né? Então, o que eu tenho, na verdade, é uma equação geral de uma reta, plano ou hiperplano no espaço, que é essa equação aqui, né? É um produto interno entre o vetor de parâmetros W e o vetor de features X, mais um W0 aqui, que seria essa generalização, né? E o que significa cada uma dessas coisas? Então, se eu tenho esse plano, reta, enfim, né, no espaço lá, né? Esse vetor W aqui, ele é um vetor que ele é ortogonal ao plano ali, né? Esse é o vetor W aqui, né? Então, ele está sempre apontando qual que é a orientação desse plano no espaço, né? E aí, se eu tenho aqui, isso aqui em referência a uma determinada origem aqui, né? Esse plano em relação a uma origem, essa distância da origem até o plano aqui, né? Ficou meio ruim aqui, mas enfim, essa distânciazinha pequenininha aqui é o W0, que é o quanto ele se desloca ali em relação à origem como se fosse uma projeção ortogonal do plano na origem ali, né? Do ponto de vista de álgebra linear, mas pode pensar em termos de deslocamento ali, né? Então, isso aqui é como se fosse a generalização de uma equação de reta, né? Que tem um coeficiente angular, o coeficiente angular ele diz a orientação da reta, né? E aquele, né, como se fosse uma equação de reta ax mais b, né? Esse cara aqui dá a orientação, o coeficiente angular, e o b, o quanto que aquela reta se desloca lá, para cima ou para baixo. Então, essa aqui é a generalização desse negócio aqui, né? Para um plano ou hiperplano de qualquer dimensionalidade, né? Lembrando que eu estou sempre desenhando aqui problemas de classificação, então o meu foco vai ficar mais aqui, mas tudo que eu falar para cá serve para cá também, né? Do ponto de vista de solução, assim, né? E eu vou ficar sempre, assim, nesse início com problemas de duas features aqui, para a gente conseguir visualizar o que está acontecendo. Né? Mas, claro,
que é importante vocês terem em mente que isso aqui escala para um número maior de features, né? A gente não está restringindo essa dimensionalidade do número de features, que vai ser exatamente igual o tamanho desse vetor. Tá? Lembre que isso aqui é um produto interno, né? Então, o produto elemento a elemento, né? Do vetor W com o X, e o resultado desse negócio aqui tem que ser um escalar, porque ele está somando com um escalar aqui, ó. Tem que ser um número real, isso aqui vai dar, sei lá, 2, né? Pode falar aí, pode me interromper. Se foi no chat ali, né? Alguém me fale aí, porque eu não vou ficar chaveando a tela toda hora aí. O cara pediu se vai ter chamada na aula. Chamada? É, Não. Nenhuma aula vai ter chamada. Pode ficar tranquilo. Beleza? beleza. Então tá. Aí, beleza. Então tem o meu vetor W aqui, tem essa parametrização. Aí o nosso problema é o seguinte, né? No caso da classificação aqui, o que eu tenho como entrada é uma matriz, né? Então é uma matriz lá X, onde cada linha dessa matriz é um exemplo, ou seja, é uma dessas bolinhas aqui, ou um desses X. Cada coluna é uma feature, então x1 e x2. E eu tenho como saída um vetor y aqui que diz o seguinte: se ele for bolinha, ele vale 1 para aquele exemplo, né? Se ele for x, ele vale 2 para um outro exemplo qualquer dessa matriz aqui. Foi o que a gente conversou na aula passada lá, né? Aí eu tenho que usar essa informação aqui para construir um modelo que é, para nós, o modelo, aprender o modelo é encontrar essa equação que está aqui. Ou seja, aonde eu posiciono essa reta aqui, eu posso colocar ela em qualquer lugar no espaço ali, né? Mas aonde que eu posiciono ela para separar uma classe da outra, né? Bolinha do x nesse caso aí, né? E poder fornecer um acerto de classificação para esse problema, né? Então, a nossa formalização é a seguinte: a gente vai tentar montar isso por meio de um problema de otimização, que foi o que eu falei na aula passada lá, né? Onde a gente vai tentar encontrar o vetor W e esse W0, qual é o modelo, qual é o W, qual é o W0, que minimiza algum tipo de erro, né? Então, tem algum tipo de erro que eu quero minimizar, um erro de classificação, por exemplo, né? Na aula passada lá eu falei do Adaline, o erro era o MSE, né? O erro médio quadrático lá. A diferença entre o que deveria ser e o que é elevado ao quadrado, subtraído elevado ao quadrado e tal, né? Então tinha uma expressãozinha lá para medir o erro de classificação. Tá? Pode ser o acerto também aqui, né? Posso tentar maximizar o acerto. As duas coisas são equivalentes, mas é mais usual do ponto de vista de machine learning encontrar os parâmetros que minimizam um erro de classificação. Tá? Então, eu falei para vocês que o roteiro de machine learning é sempre esse. Eu escrevo uma função que eu quero otimizar, ou seja, chamada loss function aqui, né, que se usa o termo em machine learning, né? Eu escrevo uma loss function e aí eu vou encontrar esses caras aqui no caso do modelo linear para separar uma classe da outra ou fazer a regressão. Tá? Então, rodando esse método de otimização, semana passada eu falei que a gente ia usar a descida em gradiente, né? Então, fazendo a descida em gradiente lá, eu encontro quem é o W e o W0, que minimizam esse cara aqui, ou seja, eu aprendo aonde colocar essa reta para separar uma classe da outra, usando como entrada essa matriz e esse vetor, e tendo como resultado, então, né, a posição da reta no espaço, que é o W e o W0. Tá? Então, ao rodar o método de descida em gradiente, né, eu consigo obter esses resultados que estão aqui. Tá? Professor, Pode falar. assim, eu fiquei com uma dúvida agora. Muitos artigos que eu tenho lido para o meu trabalho de tese, eles têm usado bem mais, assim, naqueles artigos, o F1 score. Então, Ou ele peraí. Esse é um ponto bem importante que você falou. Existem duas coisas é, que confundem exatamente esse ponto que você está falando, mas são coisas diferentes, tá? Uma coisa é qual a função que você vai otimizar, qual é a função de erro que você vai usar aqui. Outra coisa que eu não falei ainda, eu vou falar só mais para frente, qual é a métrica. Então, por exemplo, depois que você rodou esse negócio aqui, ó,
e que você rodou essa otimização com uma determinada função de loss aqui, que não é o F1, tá? São outras funções de loss aqui, eu vou falar de algumas delas daqui a pouco, tá? Mas depois que você roda isso aqui, você precisa dizer assim, tá, e aí, esse negócio ficou bom ou ruim? Aí, para isso, você usa uma métrica de avaliação, que pode ser o F1 score, pode ser a acurácia, e aqui vai, tá? Mas isso aqui, ó, não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui do ponto de vista de loss function. Isso aqui não entra aqui, tá? Isso é só para avaliar o quão bom ou quão ruim ficou o teu modelo depois. Obrigado, professor. Ficou claro? Ficou perfeito. Beleza. Então, assim, ó, agora, aproveitando essa tua pergunta, eu vou falar uma outra coisa que é o seguinte, ó. Existe, então, o que a gente chama aí de, né, como se fosse um portfólio, um zoológico, que a galera usa esse termo atualmente aí de modelos, né? Então, vocês devem ter ouvido falar, ou, né, quem já viu alguma coisa de machine learning, que tem, sei lá, a SVM, tem Logistic Regression, tem o Adaline, tem sei lá o que, tem vários modelos que fazem classificação linear, ou seja, que resolvem esse tipo de problema aqui. O que difere um cara do outro aqui nesse universo? A loss function que você usa aqui para minimizar esse erro. Então, cada um desses caras vai ter um jeito diferente de colocar essa reta no espaço aqui, que vai ter vantagens ou desvantagens, uns em relação aos outros, né? Mas, fundamentalmente, o que muda de um cara para outro é como que você mede esse erro de classificação aqui. Tá? Então, mudando a forma de mensurar esse erro, muda um pouco a forma de você resolver a descida em gradiente, ou às vezes você nem consegue usar descida em gradiente, tem que usar um outro modelo de otimização, um outro método de otimização, e isso vai resultar numa reta um pouco diferente. Então, a semana passada lá, até uma pergunta que acho que foi o Marcelo que me fez, vamos supor que eu tenho esse problema de classificação aqui. Eu posso usar essa reta que separa, eu posso usar essa reta que separa, ou eu posso colocar essa no meio aqui. Né? Como que eu faço para escolher essa que está no meio, que talvez seja a melhor de todas? E hoje eu vou explicar o porquê. É a forma como você escreve esse negócio aqui. Né? É a forma como você impõe isso ao método que vai te dizer qual que é a cara da resposta. Né? De novo, isso aqui é machine learning, tá? Isso aqui, se vocês entenderem esse percurso aqui, se isso aqui estiver bem claro para vocês, toda vez que a coisa encrencar, vocês podem recorrer a esse slide aqui, ou essa visão geral, para tentar entender, né, a posição daquilo que você está tentando estudar em relação ao todo. E o todo é sempre esse discurso aqui. Monta uma função de erro, usa um método de otimização para treinar um modelo, né? Posicionar, no nosso caso aqui, é uma reta e tal, né? Daqui a pouco não vai ser só isso, daqui a pouco vai virar uma maluquice, mas a gente tem que começar por esse aqui, que é um pouco mais tranquilo. Isso aí tá claro para vocês, gente? Isso aí tem alguma dúvida? Conseguem sacar esse negócio aqui? Eu dei uma volta meio grande, mas é que eu acho importante voltar nesse ponto aí. Para mim está claro, professor. Se alguém tiver alguma pergunta de alguma coisa que eu falei aqui, agora é a hora. Então, beleza. Então, eu vou seguir aí. Essa é a visão geral do que a gente vai fazer. Então, hoje, além de começar a explicar alguns outros modelos lineares, a gente vai falar de dois hoje, basicamente, que é a Logistic Regression e a SVM, né? Eu também já vou começar a tentar descolar um pouco de fazer tudo na mão, igual eu fiz na aula passada, e vou usar um pouco do Scikit-learn, né, que é uma biblioteca em Python para automatizar essas coisas. Então, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, né, ela é meio que tem sido assim a biblioteca mais usual em Python para isso, né? Não necessariamente ela é o estado da arte, mas muito do estado da arte tem sido implementado com ela ou no estilo dela, né? Então, aprender a usar um pouquinho ela aí pode ser uma boa, né? Então, depois vocês podem dar uma olhadinha aí na biblioteca como um todo, assim, só para ver o que tem ali, né? Ela é bem completa, tem vários modelos. A gente vai percorrer alguns deles ao longo da disciplina aí, né? E aí, voltando para o nosso código aqui da aula de hoje, né? O que eu vou fazer, então, é ir aos poucos, ao invés de implementar passo a passo tudo, né? Eu vou incorporando um pouquinho já da solução do Scikit-learn, né?
Então, vocês vão ver que eles têm vários módulos lá, né, que a gente vai importar vários desses módulos aí para usar. Por exemplo, a gente pode abrir os datasets tipo Iris, que a gente usou semana passada, ele tem lá, né, então eu consigo carregar ele e tal. Posso fazer algumas tentativas, igual eu falei na semana passada para vocês, de dividir em treinamento e teste, tem funções prontas para isso lá, né? Tem funções de normalização, por exemplo, eu quero normalizar meus dados, né? Mínimo e máximo, ou standard scaler, que eu vou falar mais sobre isso mais adiante, também posso aqui, não tem problema, né? Aí também tem os modelos prontos. Então, o Perceptron, semana passada, eu implementei ele na mão, mostrei ele assim, como que seria a classe completa do Perceptron, né? Mas dentro do Scikit-Learn lá tem, né, o Perceptron, então o estilo, né, de você fazer o treinamento é muito parecido com o que eu mostrei, né? Na verdade, aquela implementação que eu mostrei semana passada é exatamente a do Scikit-Learn, né? Eu abri ela, digamos assim, né? Então, você cria o objeto e depois faz o fit lá, lembrando que você sempre vai passar o X, né, de treinamento e o Y de treinamento, né? E aí, as métricas, que foi a pergunta que vocês me fizeram agora há pouco aí, né, acurácia, F1 e tal, também dá para tirar de lá. Não quero me preocupar muito com isso agora, porque essas coisas todas eu vou detalhar depois, tá? Só estou mostrando que também é possível usar o Scikit-Learn para tudo aquilo que a gente conversou na semana passada, tá? E aí, eu vou entrar no primeiro modelo de hoje, que é Logistic Regression, tá? Então, para falar desse cara aqui, eu vou ter que dar uma volta um pouco grande para a gente chegar na explicação geral dele. Mas só para vocês não esquecerem para onde a gente vai, ó. Então, o que a gente está buscando é Professor, montar... só Fala aí. eu não sei se é para mim aqui só, mas você está trocando o slide aqui, tá na mesma tela sempre. Não sei se é só para mim também. Aqui mudou para regressão logística já. Tá normal aqui. Ah, então eu vou sair e entrar, desculpa. Isso, acho que é melhor, Bruno. Valeu. Valeu. Então, assim, ó, para onde a gente vai, né? O que a gente quer é encontrar o W0 que minimizam um erro aí de classificação, tá? Então, o que eu quero agora com a Logistic Regression, que é esse modelo aqui, é qual é a função de erro que esse modelo usa. Como que ele modela o erro de classificação. Tá? Onde eu quero chegar é isso aqui. Tá? Só para vocês não perderem o norte aí, tá? Só que para chegar lá eu preciso dar uma volta, porque ele tem um lance de interpretação, assim, um pouco probabilística dentro dele, e eu vou tentar dar essa volta sem tentar entrar em detalhes nessa questão probabilística, porque esse troço é meio confuso, tá? Então, eu vou dar passos aqui para chegar nesse resultado aqui, ó, alguns até meio simplificados, mas mais para vocês tentarem pegar a ideia, que lá na frente, no fim das contas, a gente vai medir um erro, e aí, beleza, uma vez que eu sei como que eu meço esse erro, é só eu resolver isso aqui com a descida em gradiente lá, que eu vou encontrar quem é o W0, tá? Então, o primeiro ponto desse modelo é o seguinte, a saída da Logistic Regression, então, o modelo, ele é WTX mais B, tá? Ou, para simplificar, eu vou usar só WTX, tá? Esquecer esse B aqui por enquanto, depois eu relembro o porquê que eu posso fazer isso para vocês, tá? Então, o modelo é isso aqui, ó. Tá? Modelo linear, tá? Só que em cima desse resultado aqui, ó, desse resultado aqui, que é um valor real qualquer, né? Pode ser, sei lá, 1, 10, 125.2, sei lá, isso, né? Pode ser menos 10 também. Pode ser um valor real qualquer. Em cima desse negócio aqui, a gente usa a chamada função logística, tá? O que a função logística faz? Ela é um saturador, tá? Então, eu pego esse valorzinho aqui, que eu estou chamando de Z, jogo ele aqui nessa função, ó, e para diferentes valores de Z, eu vou ter diferentes saturações que eu vou aplicar em cima desse cara aqui. Então, por exemplo, se for um valor muito alto, 1000, esse phi Z, que é o resultado dessa função logística aqui, vai tender a 1. Se for um valor negativo muito baixo aqui, né, de Z, esse cara tende a 0. Então, a saída desse phi de Z aqui está sempre limitada entre 0 e 1. Né? Tem uma transição suave aqui, né, perto de 0, né, não é uma transição abrupta, igual era lá no Perceptron, por exemplo, né? Maior que 0 vira 1, menor que 0 vira menos 1, lá no caso do Perceptron, né?
nesse cara aqui eu tenho uma saturação mais suave, entre 0 e 1. Aí vale uma pergunta aqui só para vocês darem uma pensada, né? Eu falei isso na aula passada, mas só para ver se vocês estão entendendo um ponto que é crucial aqui. Por que que vocês acham que é importante? Ó, lembre que a gente vai rodar um método de descida em gradiente. Gradiente é derivada. Derivada em relação a alguma coisa aqui, né? No nosso caso vai ser em relação aos parâmetros. Se a gente vai rodar um método de descida em gradiente, por que que é importante ter essa suavidade aqui e não ser uma coisa abrupta como essa daqui? Para você saber a direção do erro. Pode ser a direção do erro, né? Mas Direção do gradiente. isso em termos matemáticos significa eu preciso, em qualquer região dessa função, estar apto a calcular a derivada, certo? Então, se eu uso uma função que tem transições abruptas, nessa região aqui a derivada vai tender a infinito, né? Então, aqui eu não consigo calcular uma derivada. Então, eu estou colocando em xeque aqui o meu método de descida em gradiente, que é um método que calcula derivadas. Então, nessa região aqui, ó, quando eu coloco essa transição suave, né, eu tenho uma função aqui que eu consigo calcular a derivada. Né? Você pode fazer um exercício bem fácil aqui, que é calcular a derivada de φ em relação a z. Você vai ver que é facinho de resolver esse negócio aqui. Então, nesse ponto aqui, eu resolvo essa encrenca, né? Então, tem uma coisa que, depois, quando eu for usar um método de descida em gradiente, que precisa de derivadas, eu tenho como calcular essa derivada. Isso aí tá claro também para vocês, pessoal? Sim. Então, tá. E por que que ele faz essa saturação? Lembrem que a gente está tratando de um problema de classificação, tá? Mesmo o nome desse cara aqui sendo regression, né? Ele foi inicialmente criado para problemas de regressão lá atrás, né? Então, essa formulação ela é mais para regressão, só que para entender ela com regressão é um pouquinho mais chato. Eu vou usar ele no contexto de classificação, tá? Então, como é um contexto de classificação, a saída ela vai ter que ser ou uma classe, 1, ou outra, 0. Tá? Então, estou num problema binário de classificação aqui. Ou é uma classe ou outra. Então, eu poderia dizer o seguinte, ó, se esse φ z aqui for maior ou igual a 0,5, ele pertence à classe 1, se for menor, pertence à classe 0. Então, aqui já está o meu esquema aqui de normalização de saída para classificação. Tá? Então, beleza, esse é o primeiro ponto. Então, se a gente for colocar em comparação o que a gente falou semana passada, no Adaline lá, né, eu tenho uma função de ativação lá que, na verdade, nem existe, é linear, né, simplesmente o WTX lá, né, e aí depois que eu meço o erro lá em cima desse cara aqui, né, o erro quadrático lá, né, em cima desse resultado aqui, rodo lá, decido ingrediente, e depois eu faço uma saturação aqui, né, para dizer se pertence a uma classe ou outra. No caso da Logistic Regression, o que eu mudo aqui é que eu não vou ter uma ativação linear, o que eu vou ter é essa sigmoide aqui, né? Que é um saturador entre 0 e 1 aqui, né? E isso vai impactar, então, na função de erro que eu vou construir. Depois também eu posso ter uma função de threshold para dizer qual é a classe, ou seja, se for maior que meio é classe 1, se for menor é 0. Mas durante a otimização aqui, ó, a otimização pega a saída da sigmoide aqui, né? Para fazer o cálculo do erro. Então, agora o meu problema é o seguinte, ó. Então, eu sei que eu tenho um modelo que ele é WT, nossa, tá horrível esse troço aqui, WTX, né? Em cima desse cara aqui eu estou fazendo essa sigmoide, que é aquele φ ali, né? E agora o que eu preciso é o seguinte, ó, como que eu vou calcular o erro em cima dessa função sigmoide aqui? Como que eu meço um erro de classificação em cima dessa função? Então, eu tenho o que o meu modelo está atribuindo, que é o resultado desse negócio aqui em cima dessa função, e eu sei quanto que deveria ser o valor para cada classe. Lembre que eu estou no aprendizado supervisionado. No aprendizado supervisionado, eu forneço os labels para o modelo. Então, o que eu preciso medir aqui é o erro entre o label verdadeiro, que eu vou chamar de y, e o label atribuído, que é esse cara que vem aqui, que eu vou colocar o y chapéu, que ele está relacionado com o φ daquele WTX. Então, eu faço um WTX,
aplico o φ, estimo esse y aqui que vai estar saturado entre 0 e 1. Aí eu sei que algumas classes são 1, outras classes são 0. Então, meu vetor y aqui tem uns e zeros, né? 1 para uma classe e 0 para outra. E eu vou tentar, então, encontrar qual que é o W que vai dar o menor erro, ou a menor diferença entre esse y que o modelo está atribuindo, ou o que ele deveria ser. Ou seja, eu estou buscando lá, entre as várias possíveis retas que eu posso traçar para separar um cara do outro aqui, qual que separa a bolinha do xzinho. Então, qual que é o W, né, que quando eu meço ele por meio desse φ e faço a diferença do que ele deveria dar em relação ao y, eu consigo colocar essa reta aqui e separar uma classe da outra dessa maneira. Tá? É isso que eu preciso construir. Eu preciso inventar essa função de erro. Tá? Não preciso, porque o que eu vou mostrar para vocês é eu contar uma história já contada, mas né, só para mostrar para vocês, assim, de novo, né, para onde que a gente está indo. Tá? Então, essa função de erro vai medir a diferença entre um y estimado, que vai estar saturado entre 0 e 1, e um y verdadeiro, que é o vetor y de entrada que eu tenho lá, que é 0 para uma classe e 1 para outra. Tá? Esse é o esquema aqui. Tá? E eu vou explicar isso de duas maneiras, tá? As duas meio, assim, não tão profundamente, mas só para dar ideia para vocês, porque são as duas formas que normalmente se explica esse cara aqui, tá? Então, bom, acho que isso aqui eu já falei. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês antes de eu detalhar essas duas formas, tá? Eu vou tentar colocar uma outra interpretação aqui para vocês desse Logistic Regression aqui, só para vocês se convencerem novamente que ele é um problema linear, tá? Mesmo eu colocando essa saturação aqui, ó, mesmo eu colocando essa função logística, eu ainda que eu estou falando é uma reta que separa uma classe da outra, tá? Acho que isso é importante só para ficar bem claro esse ponto. Então, o lance aqui é o seguinte, ó. A função que eu tenho, dei uma compactada nela aqui, né? Meu φz, ó. Esse é o φz. Nem esquentem com essa notação aqui, que isso eu acho que não é tão importante. Ela vai ser 1 sobre 1 mais uma exponencial menos a aqui, né? A ou z, deixa eu colocar a, que daí já fica certo aqui, tanto faz qual é essa variável, né? Aqui só adiantando, né? Às vezes a galera usa esse φ de z, φ de a aqui, ou às vezes usa esse sigmazinho aqui, né? Então, para uma função sigmoide é comum também usar esse símbolo, tá? E aí o que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Quando esse a é zero, tá? Quando eu coloco o argumento zero aqui, ó, que eu vou ter é 1 sobre 1 mais expoente de zero, né? E na zero aqui, né? Que vai dar 1, isso aqui vai virar 1. Vai ficar 1 sobre 1 mais 1, que é meio. Tá? No ponto onde eu tenho essa probabilidade meio aqui, ó. Tá? Então, aqui eu vou pular para uma outra representação, que é o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho duas features agora, ó, x1 e x2. E aí eu tenho aqui as minhas classes bolinha e a minha classe mais. Tá? Quando eu modelo esse cara aqui para separar uma classe da outra, o que eu estou construindo é uma função sigmoide, ó, agora ela está em duas dimensões aqui, ó, mas ela ainda tem esse formato de S aqui, ó. Ela sempre tem esse formato de S. Poderia ser, por exemplo, para uma dimensão também, ó. Deixa eu tentar desenhar o que seria para uma dimensão. Então, eu tenho só uma feature aqui, ó, bolinha e xzinho, tá? Tentando colocar aqui essa função sigmoide aqui, ó, estaria tentando fazer alguma coisa assim, ó. Tentando atribuir probabilidade perto de 1 para quem é x e perto de 0 para quem é bolinha. Né? Ou o contrário, né? Poderia ser o inverso, também não tem problema. Então, o que eu tenho aqui, ó, para um caso bidimensional, então eu estou tentando modelar essa sigmoide aqui, ó, que é exatamente esse cara que está aqui, né? E nesse ponto aqui, onde eu separo uma classe da outra, né? Que é o ponto de probabilidade meio aqui, né? Cujo valor da sigmoide é meio e cujo o A é zero, né? Esse ponto aqui, ó, esse cara aqui, aonde ele cruza esse plano de probabilidade meio aqui, ó,
Então, aonde eu tenho a intersecção da minha sigmoide com esse plano de probabilidade meio, é a reta. Então, é exatamente essa reta aqui, ó, WTX mais W0. Tá? Para se convencer isso aqui, que você poderia fazer é o seguinte, né? No ponto de probabilidade meio, você pode voltar aqui, né? Nessa equação, substituir a probabilidade meio aqui, e você vai ver que essa intersecção, então, desse plano de probabilidade meio com a sigmoide, que seria basicamente essa igualdade aqui, resulta num A ou num Z aqui, na minha notação, WTX mais W0. Isso aqui dá para fazer na mão, para você se convencer aqui, mas o ponto importante é o seguinte, né? Quando eu construo um modelo de logistic regression, eu tenho duas interpretações possíveis para ele. Acho que é esse que eu quero dizer com esse slide aqui, que eu acho que é o mais importante para não confundir vocês demais. Uma é o seguinte, primeira interpretação, o que eu estou tentando modelar, então, é uma função logística que separa uma classe da outra. Então, significa aonde eu coloco essa função logística, qual que é o formato dela, né? Então, eu também tenho várias opções de construir essa função logística, ela tem várias formas, ela poderia vir aqui mais abrupta, ela poderia ir mais para a direita e para lá. Posso colocar esse cara em qualquer lugar aí, né? Então, eu tenho essa flexibilidade. E a outra interpretação, que é a interpretação que a gente está usando aqui, é aonde que eu coloco essa reta. Né? Essa reta é a reta de probabilidade meio. Então, encontrar aonde eu coloco a função logística, isso aqui é um pouco confuso, mas eu preciso falar, é equivalente a encontrar a reta. Tá? Esses dois problemas de otimização aqui são equivalentes, tá? E por que... Professor, Vou falar. tá, nesse contexto de encontrar a reta, eu vi que na aula passada alguém perguntou sobre a questão do SVM, né? Que é para você manter o afastamento das instâncias da reta. Nesse caso, ele tende a afastar um pouco a reta das amostras, já que o erro mínimo estaria longe do meio da regressão logística. Certo isso? Não tem como garantir. Não. Eu já vou te explicar o porquê. Mas nesse caso aqui não tem como garantir. Então, o que você está me dizendo é o seguinte, né? Ó, então, eu tenho bolinha e tenho xizinho, né? Você poderia ter essa reta, ou essa daqui, certo? Essa do meio aqui, ó, você está falando que esse modelo poderia fornecer, se eu entendi bem a tua pergunta, né? Eu estou imaginando que sim, porque se uma bolinha tiver, por exemplo, em um ponto que não vai ser exatamente 1, ele tenderia a aumentar o erro do modelo. Sim. Sim, ele não é tão crítico a ponto de colocar nem tão perto, nem tão, né, de uma classe ou de outra, né? Mas ele, do ponto de vista de matemático, ele não garante essa daqui. Entendi. Tá? Ele não, assim, ele foge um pouco dessas soluções, já vou mostrar matematicamente por quê, mas ele não garante essa. Então, essa aqui não está garantida na Logistic Regression, tá? Perfeito. Professor, Pode falar. eu fiquei com uma dúvida nessa representação cartesiana. O que seria esse eixo Z? E eu não entendi se o A é uma variável ou uma constante. Tá, então vamos lá, por partes, né? Então, o que é o eixo Z? O eixo Z é probabilidade. Então, o eixo Z, ó, vou voltar aqui, ó. O eixo Z, ele vai ser sempre uma probabilidade de pertencer à classe 1 ou 0. Beleza? Então, o que eu estou fazendo é o seguinte, ó. Agora eu tenho duas features, feature x1 e x2 aqui, ó. E eu estou colocando aqui, então, uma separação, que é a função logística, que está dando probabilidades, ó. Mais perto de 1 para quem é mais, e mais perto de 0 para quem é bolinha. Beleza? Sim. E aí a tua outra pergunta era, esqueci? Sobre o A. Ah, o A. O A, ele é uma variável. Quem que é o A? O A, no fim das contas, ele é a nossa equação de reta. Então, ele é uma variável no sentido que a gente vai aprender ele por meio do W e do W0. Ou, sei lá, WTX, tá? Então, você aprender aonde colocar a reta, é isso que eu estava falando, tá? Vou voltar nesse ponto que é importante. Você aprender aonde colocar essa reta, ou seja, como que essa parametrização muda aqui, é equivalente a você dizer qual que é o formato daquela sigmoide. Aonde que aquela sigmoide ali vai passar.
Aonde que essa função maluca aqui vai passar. Os dois problemas são equivalentes. Ficou mais claro, hein? Por que você escolheu A igual a 0? Só para mostrar que no ponto de probabilidade meio é a interseção com esse plano aqui, ó. Tá? Porque justamente essa interseção vai ser a reta. Então, aonde aquela função sigmoide cruza esse plano de probabilidade meio ali, é onde está a minha equação de reta. Tipo, se eu colocar esse... Você quer que seja a probabilidade meio, por quê? Porque daí eu consigo usar o meio para dividir o que é bolinha do que é mais. Ou seja, maior que meio é mais, menor que meio é zero. Ou seja, tá do lado direito da reta é bolinha, tá do lado esquerdo é mais. Só estou falando que as duas coisas são equivalentes, né? A sigmoide ou a reta. Não sei se ficou mais claro essa explicação. Não sairia uma reta em qualquer lugar que você escolhesse? Com certeza. Tipo, qualquer plano ali? Vamos supor que eu quisesse probabilidade igual a 0,8. Então, aquele plano estaria mais para cima aqui, né? Também seria uma reta, concorda comigo? Sim. Uhum. Agora, sim, por que você escolheria 0,8 e não 0,5 para separar uma classe da outra? Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Então, eu coloquei o 0,5, né? Porque é o razoável, digamos assim. Agora, vamos supor, ó, esse ponto que você falou é bem importante, viu, Bruno? Vamos supor que eu sei... Cara, eu não sei se eu deveria falar isso, mas eu vou falar agora. Vamos supor que eu sei que eu tenho poucos exemplos bolinha e muitos exemplos xizinho. A classe bolinha é muito rara, a classe X é muito comum. Tá? E ela é super densa e espalhada aqui, ó. Nesse caso em particular aqui, ó, seria melhor, de repente, você colocar a reta não no meio aqui, né? Ou, de repente, mais perto do bolinha. Porque nesse caso aqui, eventualmente, pode ter mais X que apareça aqui, né? Porque ele é mais denso e mais recorrente, do que esse bolinha que parece ser um cara meio raro e meio concentrado, concorda? Uhum. Então, nesse Entendi. caso aqui, de repente, você poderia usar uma outra probabilidade que não 0,5, por exemplo, um 0,8. Mas isso aqui já começa a entrar num negócio chamado aprendizado bayesiano. É outro papo, vou falar sobre isso mais para frente, tá? Uhum. Beleza. Mas só para, né, já que você me perguntou isso aí, já adiantando, por que eu estou escolhendo 0,5, tá? Então, de novo, ó, aprender a reta, WTX, é a mesma coisa do que aprender aonde eu coloco aquela função sigmoide. Se eu desloco ela para a esquerda ou para a direita, ou eu estou mexendo na reta, e uma coisa é equivalente à outra, né? Aqui eu estou olhando de um ponto de vista de probabilidade, aqui eu estou olhando de um ponto de vista geométrico, tá? De escolha da reta. Mas as duas coisas são a mesma coisa, né? Esse aqui é o ponto, né? Professor. Fala, Marina. No caso bayesiano ali, aquela função P ali em cima, ela mudaria, né? A P não, mas o miolo dela muda. Ah, tá. É aqui que muda, ó. Aí eu tenho que mexer aqui, aí é outra história, tá? Uhum. Então mudaria mais coisas do que só esse 0,8. É por isso que eu não queria entrar nessa discussão, sabe? Vou deixar isso aqui mais para frente, sabe, Mariana? Tem uma aula só sobre modelos probabilísticos, onde eu vou retomar esse troço aqui, daí eu explico o porquê que não é tão simples quanto só isso que eu tô falando aí, né? Beleza. Mas isso aqui fechou, rapaziada? Isso aqui deu para entender aí a história? Porque isso é um troço que é confuso pra caramba na Logistic Regression aqui, mas, sei lá, eu acho que talvez entendendo dessa maneira fica um pouco mais fácil. Ou ainda tem dúvida desse ponto aqui? Para mim tá claro, professor. Tá. Então, assim, claro, isso aqui é confuso, assim, putz... Eu até hoje não sei se eu já achei uma forma de contar essa história de maneira resumida e que seja entendível, né? Porque esse Professor, modelo...
Só Fala para aí. complementar aqui minhas anotações que eu estou fazendo, o senhor Sim. falou que vai tratar dessas redes bayesianas em que assunto mesmo? Quando for a aula de modelos probabilísticos, lá pela semana 11, 10, tá? Tá, obrigado. Vou continuar então aqui, gente. Vou fazer o seguinte, ó. Agora que eu falei que olhar para sigmoide é a mesma coisa do que olhar para reta, agora eu vou dar de novo um passo na direção da... Lembre que meu objetivo é sempre achar uma função que reflita o erro, né? Então, quem que é esse cara aqui que vai minimizar o erro? E o meu erro, então, ele vai ser entre um valor de y, que é ou 0 ou 1, que é o valor verdadeiro, e o y estimado, que é uma probabilidade, 0,9, 0,7, sei lá. Então, eu quero tentar fazer com que esse y aqui fique o mais perto daquele y verdadeiro. Ou seja, se ele pertence à classe 1, ele tem que estar bem perto de 1. Se ele pertence à classe 0, ele tem que estar bem perto de 0. Veja que eu consegui isso aqui, ó, nesse cara, ó. Os maisinhos tá quase todo mundo achatado em 1 aqui, ó, probabilidade 1, beleza. Os bolinhas estão quase todo mundo aqui em probabilidade 0, ou seja, achei a sigmoide que separa um cara do outro e, consequentemente, achei a reta. Tá? Ou, eu posso falar assim, achei a reta cuja sigmoide dá aquela separação de probabilidade boa ali, né? Veja, todos esses caras aqui têm probabilidade perto de 1, sei lá, um ou outro aqui vai ter uma probabilidade 0,6, sei lá, né? Apesar de não ser não linearmente separável, mas, esqueça, eu vou desenhar uma bolinha aqui, daí não tem problema. Aí, esses outros caras aqui, ó, probabilidade perto de 0, ó, todo mundo aqui, ó, esse cara aqui, ó, 0, esse cara aqui, 0, esse outro 0, 0, enfim, tá? Então, a encrenca é, né, como é que eu meço esse erro? Essa é a minha etapa aqui, né? Esse é o meu próximo passo, tá? Beleza, então, agora entra na função de erro efetivamente, tá? Só? Fala aí. Pode voltar no slide anterior aí, rapidinho. Posso. É o seguinte, eu tô vendo ali que tem um mais junto com as bolinhas ali, certo? Mas eu maquiei ele aqui, ó. Ele, na verdade, se apertar bem ele vai dizer que ele é bolinha. Tá. Então isso é um erro do gráfico, então. Não é, mas, cara, tá? Não esquente com esse cara agora, tá? Eu não tô falando porque eu não tô falando desse último exemplo que você deu. Uhum. É o seguinte, o que esse cara faz de diferente matematicamente, ou, enfim, o que ele faz de diferente do Perceptron que ele deixa passar esse erro ali e o Perceptron não deixava? Cara, boa pergunta, mas espero eu te mostrar agora a função de erro, talvez naturalmente você já vai entender isso aí. Tá bom. Tá? Aguenta aí depois, se você não entender, daí você fala de novo aí no próximo slide que eu volto para essa pergunta, tá? Beleza. Mas não esquenta com esse cara aqui por enquanto, tá? Até foi uma infelicidade no meu exemplo aí, mas beleza. Então, assim, ó, essa é a função de erro. Então, essa função aqui, ó, eu tenho o que o meu modelo está estimando, que é phi de z, então esse cara é y chapeuzinho ali, no que eu estava falando antes, e eu tenho o valor verdadeiro, que é o y que está aqui, ó. Tá? O nome desse cara aqui é o likelihood. Isso aqui vem lá da estatística, não vou entrar nesse papo agora aqui, porque isso aqui é uma história longa, tá? O que eu quero fazer com esse cara aqui é o seguinte, ó. Tentar explicar para vocês, talvez com um exemplo numérico simples, o porquê que isso aqui mede um erro e por que ele está medindo o erro em termos de probabilidade da função logística aqui, ó. Tá? Então, olha só, se eu fizer o seguinte, ó, se eu fizer um arg, minimização do erro aqui, né, em relação a W, desse LW aqui, e eu estou falando que esse cara aqui mede o erro para vocês, tá? Já vou dizer o porquê. E resolver isso aqui por meio de uma descida em gradiente, eu vou encontrar o W. Quem que é esse W? Esse W, voltando no meu slide anterior, é essa reta aqui, que resulta nessa sigmoide aqui. Tá? Então, de novo, me perguntaram, o A é variável? Sim, é variável. Quem que é essa variável? É a reta. Então, o que eu estou tentando é aprender essa reta, que vai estar colocada aqui, que vai gerar essa sigmoide que separa uma classe da outra de acordo com essas probabilidades. Então, o que essa função de erro está medindo aqui é um erro de probabilidade.
probabilidade do que ele está atribuindo, φ de z, e do que deveria ser, que é esse y que está no expoente. Vamos tentar ver um caso aqui, ó. Na verdade, vamos começar com 2 casos onde o modelo acerta, tá? Acerta está em azul aqui, tá? Só para ficar mais claro para vocês, tá? Então, o que significa acertar? Acertar significa dar uma probabilidade alta de saída para a classe que deveria ser. Então, ó, eu estou falando que ele deveria ser 1, tá? Ele deveria ser 1, classe 1. Ou isso aqui é 1 ou é 0, tá? Ele deveria ser 1, e aí o meu modelo deu 0,99 de probabilidade. Né? Ele quase acertou 100%, né? Mas ele tá bom, né? Então, se ele deu 0,99, vamos ver o que significa esse troço aqui, ó. 0,99 elevado a 1 vai dar 0,99, tá? Vezes 1 menos 0,99, 0,01, elevado a 1 menos 1, que dá 0. Então, esse troço aqui vai dar 1, esse valor deu 0,99, tá? Ou seja, esse cara aqui, para um cara que ele acertou, então, ó, o cara que ele acertou, ele deu 0,99. Vamos ver um outro caso de acerto agora para classe 0. Para classe 0, tem que dar uma probabilidade baixa, né? Porque ele tem que ir lá para perto de zero para ele acertar, né? Ó, então, o acerto agora é 0. Então, se eu atribuir uma probabilidade de 0,01, então eu tenho 0,01 elevado a 0, vezes 1 menos 0,01, que vai dar 0,99, 1 menos 0 vai dar 1. Então, esse cara aqui dá 1, 0,99, 0,99. Então, beleza. Então, quando eu acerto, ele dá um valor alto, perto de 1. Então, o acerto significa ir perto de 1. Tá? Agora, vamos ver o outro extremo, quando eu erro. Tá? Quando eu erro, estou colocando em vermelho aqui para ficar mais fácil, tá? Então, quando eu erro, significa o quê? Ó, eu estou dando um valor de 0,99, mas o que deveria ser é 0, em termos de probabilidade, né? Em termos de valor de saída. Então, 0,99 vai estar elevado a 0, isso aqui vai dar, essa parcela aqui vai dar 1, né? Eu já explico esse cara aqui, tá? Aí, vezes 1 menos 0,99 dá 0,01, elevado a 0, que vai dar 0, que vai dar... Não, vai elevado a 1, né? 1 menos 0, perdão. Elevado a 1, isso aqui vai dar 0,01 vezes 1, deu 0,01. Então, um erro, ele está dando valor de probabilidade bem baixo. Se eu fizer essa mesma conta aqui, ó, só para vocês se convencerem, dá para vocês fazerem rapidinho isso aí, ó, vocês vão ver que eu vou chegar aqui num outro erro de classificação, ó, deveria ser 1, ele está classificando quase como 0, esse cara aqui também vai dar 0,01. Ou seja, em resumo é o seguinte, ó, quando eu acerto, né, quando eu tenho um acerto de classificação, ele está perto de 1, quando eu erro, esse negócio tende a 0. Então, se eu fizer um produto para todos os exemplos que eu tenho na minha base de treinamento, né, quanto mais um produto de todos os exemplos, é isso que esse símbolo significa, né, um produtório, né, para todos os exemplos da minha classe de treinamento, quanto mais perto de 1 esse negócio tiver, mais perto eu estou de acertar. Quanto mais perto de 0 eu tiver, mais perto de errar eu estou. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o argumento desse cara aqui, que é o W, né? Qual é o W cujo produto de todo esse negócio aqui é mais perto de 1. Ou seja, aqui nesse caso é um que eu inverto por enquanto, tá? Quando eu maximizo esse L de W aqui, quando eu maximizo esse troço aqui, eu estou maximizando o acerto, consequentemente eu estou minimizando o erro. Dá um minuto para vocês refletirem aqui, porque esse troço aqui é meio confuso, tá? Esse φ de z é do slide anterior, né? O φ de z é do slide anterior, é a sigmoide, tá? É a sigmoide da probabilidade. Então, eu estou deslocando a reta, ou seja, eu estou deslocando a sigmoide, estou deslocando a sigmoide ali, e quando eu estou tentando treinar esse modelo, né? E isso significa o quê? Eu estou tentando fazer com que o produto de todos os caras que estão lá na minha base de treinamento fique o mais perto possível de 1. Vejam se vocês
se convencem desse papo aí. Fiz um exemplo numérico aí para tentar ajudar. Tá, daí esse produtor ele vai fazer em cima do tamanho do batch que você está usando, né? Do dataset, tá? Não falei em batch ainda, tá? N aqui para mim é o dataset inteiro, tá? Não é estocástico. Tá. Aham. Mas se eu tiver 1000 acertos que valem 1 e um erro que vale próximo de 0, o resultado não dá próximo de 0? Ele vai ferrar, né? Aí tu já matou a charada. Trabalhar com probabilidade é sempre um saco por causa disso, né? Se você tiver produto de muitas coisas pequenas, rapidamente você vai ter uma coisa absurdamente pequena, né? Sim. E o que você faria para evitar isso aí? Essa pergunta é quase de prêmio Nobel aí. O cara que bolou esse troço aí tem uma história longa por trás disso aí. Não tem um negócio de aplicar um logaritmo aí, professor? Agora não... Isso aí, ó, perfeito. Então, olha só. Quando eu tenho um produto de probabilidades, né? Então, 0,01 vezes 1 elevado a menos 6, né? Então, sei lá, esse troço aqui rapidamente vai faltar até bits aí para representar esse número de tão pequeno que ele vai ser, né? Então, ao invés de trabalhar com um produto, né, de valores que são pequenos, como a gente tem o produto, né, de uma coisa aqui, quando a gente faz um log desse produto, esse log de produto vai virar uma soma, né? Então, é muito comum a gente evitar usar o likelihood, que é um produto de probabilidades, e passar a usar um log do likelihood, que é esse produto vira soma pela propriedade do logaritmo, né? Então, quando a gente faz esse log, esse negócio vira uma soma, e aí eu começo a minimizar esse tipo de efeito aqui, né? E aí, como o Marcelo falou ali, né, eu começo a fugir desse tipo de encrenca, né? Então, o primeiro passo aqui é fazer um log. E outra coisa, né? Se você tem uma função cujo máximo dela está aqui, né? Quando você faz o log dessa função, o máximo continua no mesmo lugar, né? Então, você não mexe no ponto máximo da função, então aplicar o log do ponto de vista de otimização não tem problema, tá? Beleza? Beleza. Galera, Professor? Fala aí. Eu acho que o que eu vou perguntar agora não é exatamente o que o professor está explicando agora, mas eu fiquei curioso. Tranquilo? Se eu treinei o modelo, tá? Uhum. E o modelo está treinado e ele está em produção e os acertos estão ali, que nem o senhor colocou ali, 0,99 ali, né? Uhum. E aí eu começo a ter acertos, continuo acertando, mas eu estou tendo lá 0,95, aí a pouco 0,90, a pouco 0,85. Isso é o tal do concept drift? Perfeito, cara. Isso é uma das formas de drift, tá? Mas não necessariamente ele pode ser um concept drift, tá? E aí tem que entrar um pouco na definição do que é um drift para você para dar uma definição mais precisa aí do que esse drift que você está falando, né? Mas só para todo mundo acompanhar aí, né? Vamos supor que eu treino um modelo, né? E aí, sei lá, uma coisa dá isso aqui, né? E a minha reta está aqui, né? Ou seja, a minha probabilidade, a minha sigmoide ali está bem certinho, né? Perto de 1 para uma classe e 0 para outra, né? E aí o que acontece é que eu começo a observar que os valores de probabilidade começam a diminuir, né? É como se esses meus dados estivessem se deslocando para cá, né? Indo para cá e esses caras também se deslocando para cá. A minha reta está parada, mas o meu dado está se deslocando. Então, se o meu dado está se deslocando, significa que, ó, imagine que essa sigmoide ela está indo para a direita aqui, a sigmoide está parada, mas os dados estão indo para a direita aqui, ó. Então, os valores de probabilidade vão começar a cair, né? Então, esse dado ele está se deslocando, ele está sofrendo o que a gente chama de drift, né? Então, eventualmente, você pode falar que, ó, alguma coisa está ruim com esse modelo, existem métodos de drift detection, né? Para falar assim, ó, opa, está se deslocando demais, é hora de parar e retreinar, né? Eu vou falar sobre isso também lá pela aula 11 ou 12, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre métodos de detecção de drift, tá? Beleza?
Perfeito, professor. Obrigado. Esse exemplo numérico aí ajudou, moçada? Esse troço aqui é confuso, né? Ajudou sim, professor. Esses y elevado a i e 1 menos y elevado a i é como se fosse um if, né? Ele usa... Cara, é uma bela analogia que você fez. Isso aí é um if cuja derivada você pode calcular. Faz sentido. É. Bom, gente, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu falei para vocês que tem esse cara aqui, né? Por enquanto eu estou maximizando esse negócio aqui, né? Então estou maximizando esse L aqui, né? Porque ele maximiza esse produto das probabilidades e tal, mas eu vou fazer com um log para tentar fugir dessa história aqui. Então tá. Então eu vou dar o próximo passo nesse sentido só para a gente fechar aqui, ó. Posicionar a reta, então encontrar uma reta de separação entre os dados é tentar posicionar a função logística. Já vou voltar para esse exemplo aqui. Vou só dar o passo agora em direção ao log. Então, assim, ó, se eu pegar essa função, esse LDW aqui, ó, e aplicar um log, né, um log desse cara aqui, é um log desse produto, né, esse log vai fazer algumas coisas que são boas para nós aqui. Primeiro, esse produto vai virar, todos esses produtos aqui vão virar somas, né, e esse expoente lá, né, lembra quando você tem, sei lá, um log de, sei lá, 10 elevado à quarta, né, esse 4 pode cair fora, né, pode vir multiplicando aqui, então esse y também pode vir multiplicando nos logs. Então, produto vira soma, o y vem multiplicando aqui, né, log que eu apliquei e tal, 1 menos y, né, de cá vem para cá e tal, faço mais um rearranjo algébrico, mas a minha função vira esse negócio aqui. Tá? Uma outra coisa que eu fiz também foi multiplicar tudo por menos 1, tá? Então, vocês vão ver que tem um menos aqui, né? Ó, esse menos aqui vem de uma multiplicação que eu fiz por menos 1. Por que eu fiz essa multiplicação? Para deixar no formato que a galera de Machine Learning gosta, que é minimizar alguma coisa, né? Então, assim, ó, maximizar esse L de W aqui é a mesma coisa que minimizar ele multiplicado por menos 1, tá? Então, eu posso fazer esse chuncho aqui, né? Entre aspas, né? Para deixar do jeito que a galera de Machine Learning gosta, que é sempre minimizar alguma coisa. Né? Então, por isso que aparece esse sinal de menos também. Aí, se vocês quiserem se convencer mais ainda do que por que esse troço ainda representa um erro, né? A gente poderia olhar ela de uma outra maneira, que é da seguinte forma, né? Então, eu ainda quero olhar para essa função maluca aqui que eu acabei de determinar e ver que isso ainda é um erro de classificação. Tá? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou separar em dois fatores, tá? Agora é a segunda forma de ver que isso é uma função de erro, tá? Que são as duas formas mais clássicas de enxergar isso aqui, tá? De novo, quero mostrar que isso aqui é um erro de classificação, tá? Então, eu vou separar em duas parcelas. Uma quando o y é igual a 1 e outra quando o y é igual a 0. Quando o y é igual a 1, essa parcela aqui morre, né? Porque fica 1 menos y, vai ficar 0 e tal, então esse cara morre e fica só, né, y igual a 1, fica só menos log de φ de z. Quando o y é 0, eu mato essa daqui e sobra aquela lá, daí fica menos log de 1 menos φ de z. Tá? Então, o j de w, quando o y é 1, é esse azul aqui, ó. Tá? E o j de w, quando o y é 0, é esse laranja que está aqui, ó. Tá? Então, olha só. Quando eu estou num caso de acerto de classificação, ou seja, o y era 1, e eu atribuí o valor de 1, ó, φ de z é sempre o meu resultado de classificação. Esse cara aqui é o y chapeuzinho lá que eu estava usando antes. Tá? Quando esse φ de z aqui, ó, é perto de 1, e o valor verdadeiro era 1, é um acerto. Se é um acerto, aquele cara que mede o erro tem que ser 0, né? Que é o que está representado aqui, ó. Então, meu erro é 0. Agora, se o cara deveria ser 1 e eu classifiquei ele como 0, isso é um erro. Então, esse J de W tem que refletir um erro. Ó. Veja que ele vai lá para cima, lá, explode o valor, né? Posso fazer a mesma análise para o laranja aqui, ó. Deveria ser 0. Classifiquei como 0, né? Erro 0. Deveria ser 0. Classifiquei como 1, explode o valor lá. Tá?
Isso significa que isso aqui, então, também mede para nós, né, de uma outra maneira agora, né, é uma outra cara, essa função aqui, o erro de classificação. Então, eu posso medir esse erro de classificação usando essa função desse jeito aqui, mas é meio chata de tratar, né? O Marcelo falou das probabilidades lá, é melhor fazer o log, beleza, né? Mas quando eu faço o log e rearranjo ela, né? Tá aqui mostrando para vocês que isso aqui ainda reflete um erro de classificação, agora com uma outra cara, né? Agora tem um outro valor, né? Um outro processo. Então, quando eu... Olha lá, vamos lá. Então, quando eu vou fazer o seguinte, ó, arg, W aqui, né? Min, J de W, com essa cara agora aqui, ó, esse J aqui que tá aqui, né? O W que influencia lá no FIDZ e tal, né? Quando eu resolvo esse cara aqui, com usando o decido em gradiente, que a gente viu lá na aula passada, né? Fazendo esse processo aqui, então eu vou encontrar qual é o W que separa uma classe da outra, ou qual é a sigmoide lá que separa uma classe da outra. Se a gente fosse ver aqui, ó, do ponto de vista de otimização, então eu tenho uma função J, que é essa função maluca que está aqui, por exemplo, né? Parto de um lugar aqui, vou fazendo a descida em gradiente até o mínimo dela lá, né? Isso aqui significa encontrar uma reta de separação ou uma sigmoide que encaixa aqui, ó, a separação de uma classe da outra, tá? Aqui ficou tudo X, mas é só para mostrar como que a sigmoide vai variando ali, né? Ao longo da modelagem ali, né? Acabei não representando classes aqui, mas, enfim, acho que dá para entender pelo menos a ideia, né? Então, quando eu chego no ponto de mínimo aqui, eu chego no ponto que separa uma classe da outra, ou seja, eu encontrei qual é a reta aqui, desculpem, encontrei qual é a reta que separa uma classe da outra, e, consequentemente, achei qual que é a sigmoide ali que dá a probabilidade de uma classe em relação à outra. Tudo isso para chegar nisso, né? Nesse processo. Ainda não terminei tudo, né? Só cheguei num ponto meio de fechamento aqui do entendimento. Moçada, é uma volta, né? Mas veja se vocês entenderam pelo menos os pontos mais importantes aí, ou, né, a coisa de entendimento mais amplo, se ficou alguma dúvida aí. Vou recapitular em 140 caracteres aí, ó. Meu objetivo era, a partir dessa sigmoide, encontrar uma função que mede o erro. Cheguei nessa função aqui, fiz um log dela ali, cheguei nessa representação, convenci vocês que ela mede o erro. Então, quando eu resolvo isso aqui por meio da descida em gradiente, o que eu encontro é essa reta. E encontrar essa reta é a mesma coisa que encontrar essa sigmoide, porque uma está relacionada em relação à outra por meio dessa expressão aqui. Esse é o papo aí da Logistic Regression, tá? Agora o Marcelo falou, tá, e aquele pontinho azul ali, né, que tá no meio ali, cara, ele vai estar no miolo daquele negócio ali, ele vai ser um erro de classificação, mas não tem problema, né? Tipo assim, a gente vai encontrar um mínimo dessa função aqui, ó, vamos chegar no menor valor para ela, né? Aquele mínimo não vai ser zero, não tem problema, né? Ele não ser zero. Tem um cara que tá errado, mas tudo bem, a gente chegou no melhor que a gente conseguiria. Tá? Então ele reflete um errinho ali ainda que acontece, mas... Tá? A gente chega naquela reta. Então, a Logistic Regression também funciona para padrões não linearmente separáveis, tá? Muito embora a solução que ela encontre é uma reta. Tá? Não sei se agora ficou claro isso aí, mas... Professor. Tudo certo. Fala aí, Gabriel. Tem uma dúvida que é a seguinte, essa questão do modelo ele deixar passar um erro é devido a onde o erro é calculado? Por exemplo, no Perceptron, o erro é calculado depois lá da função de threshold. Nesse caso é antes. É por isso? Também, mas essa tua interpretação é correta, sim, Gabriel. Lá a gente não permitia, né? A gente ficava rodando a reta enquanto aquele erro existia, né? E aqui não, aqui a gente está tentando calcular um erro e tentando achar aquele mínimo lá, né? Igual a da line lá, né? Mas a gente não está forçando aquele cara a ser zero. Ele vai ser o mínimo.
mas aquele mínimo não significa que ele é nulo, né? Tá, beleza. Tá, daí assim, ó, eu tenho essa função de custo, esse aqui é um exercício que eu vou deixar para vocês, porque senão fica infinita essa aula aí, né? Essa é a função de custo, né? E aí o que a gente precisa é colocar isso no método lá de decida ingrediente. Lembre que o método de decida ingrediente é assim, ó, o W novo, né, vou chamar de W asterisco, ele vai ser o W antigo, menos um eta, vezes o gradiente da função J de W, tá? O que é um exercício legal aqui para vocês fazerem isso? Tem até no livro lá, se vocês quiserem conferir depois, o livro do Sebastian Haschka lá, né? Sei lá como é que escreve esse nome do cara aqui, uma coisa assim. Então tem o gradiente lá, né? Da função J. Qual que é o exercício? Tentar pegar essa função aqui e calcular o gradiente dela. O gradiente em relação ao quê? Aos parâmetros, né? Sempre o que a gente quer aprender, tá? Então, calculando esse gradiente aqui em relação aos parâmetros, você vai chegar nessa expressão que está aqui. Esse aqui é o resultado, tá? Então, a minha sugestão é a seguinte, ó, um exercício lá é legal, se você quer realmente entender esse papo aqui, né? Vai lá e tenta fazer calcular esse gradiente para você chegar nessa expressão. Então, rodar essa descida em gradiente é esse gifzinho que eu estava mostrando aqui, né? Até chegar na função de mínimo. Essa função da logistic regression, ela é convexa e tal, tem tem papo para uma outra coisa aí, não vou ficar falando disso agora também, né? Então, exercício, tá? Isso aqui acho que é legal, assim, para vocês fixarem bem, e aquela história, né? Preciso fazer esse exercício? Depende, né? Você quer ir a fundo e entender essas coisas? É uma coisa que você precisa para a tua trajetória aí, para a tua intenção com essa disciplina? Se a resposta for sim, manda ver. Se a resposta for, putz, não, eu quero mais usar essas coisas, beleza, pelo menos você sabe onde é que está aí o caminho das pedras se um dia você precisar, né? Tá, então, para fechar aqui, ó, eu vou falar Professor, rapidinho. Opa, fala só aí. um pequeno ponto que eu fiquei com dúvida é a diferença entre a likelihood function é quanto maior ela, menor o erro, né? Na verdade, esse cara aqui, né, quanto maior o produto, mais ele acerta. Sim, sim. E a outra é o inverso, né? Ele tá errando. Na log é desse jeito ou ela é inversa? A log é inversa porque eu multipliquei por menos 1 também, tá? Tá certo. Ok. Beleza? Então, quanto menor o output de J, menos ele vai estar errando. Quanto mais eu minimizar esse aqui, mais eu acerto. Sim, ok. Quanto mais eu maximizar esse aqui, mais eu acerto. Beleza? Beleza. Tá, vou rapidão pro código aqui, tá? No código, no código da aula de hoje, tem um passo a passo aqui da Logistic Regression, tá? Primeiro, plota a função logística, se vocês quiserem ver a cara dela, né? Aqui o detalhezinho lá das derivadas, tem um macetezinho da regra da cadeia, tá? Isso aqui, né? Aí eu estou fazendo na mão aqui, ó, Logistic Regression, ó, naquele estilo, né? Onde eu inicializo as coisas, faço um fit, aí a descida em gradiente está nesse miolo aqui, ó. Aqui a descida em gradiente. Essa parte aqui implementa essa equação do código aqui, ó. Tá? Então, vocês podem conferir depois lá, né, para dar uma convencida aí, né? Aí eu treino ela aqui em cima de um dataset qualquer e tal, né? Eu também depois faço um exemplo como que seria usando daí o scikit-learn, né? Que é o que eu falei para vocês. Agora eu vou começar a parar de fazer tudo na mão, ou seja, parar de detalhar tudo aqui e usar mais o scikit-learn, né? E aí como que seria usando ele ali para um problema de 3 classes, vocês, e não linearmente separável, né? Vocês verem que é possível chegar no resultado e ainda assim são retas, né? E um detalhe importante que eu coloco aqui, ó, no fim, é que eu estou colocando as probabilidades também de saída, tá? Da Logistic Regression, só para vocês recapitularem e fixarem que a saída dela ali
a saída ela é uma probabilidade, tá? Sei que acho que é um ponto importante aí para falar. É probabilidade para cada classe, né? Para cada classe. Eu não expliquei como é que é para múltiplas classes, tá? Mas se vocês quisessem, né, vocês podem olhar aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui um link bom para isso. Talvez esse aqui. Como que muda a formulação da Logistic Regression quando você está trabalhando com uma coisa um pouco mais matemática? Quando você está, essa multinomial aqui, ó. Como que muda a função de erro quando você está tratando com uma função de múltiplas classes, ou seja, não tenho só duas, tenho mais, né? Se vocês pararem para pensar aqui, ó, isso aqui serve para duas, né, ó, só duas classes, né? Mas e aí, como é que eu faço quando eu tenho múltiplas classes? Aí isso aqui entra numa equaçãozinha que é muito, muito comum em redes neurais. Então, por isso eu não vou falar sobre ela hoje, mas se vocês quiserem já aí dar uma estudada, vocês vão ver que muda a equação ali para um outro formato ali, tá? Esse cara tem um nome e tal, mas vou deixar isso mais para frente quando eu for falar de redes neurais, tá? É a mesma coisa que se usa muito em redes neurais. Então, por isso que a gente sempre fala bastante de Logistic Regression e gasta um tempo nela, tá? Tem mais um negocinho de overfitting e regularização, mas eu acho que eu vou deixar isso aqui para uma aula onde a gente vai falar só sobre esses pontos aqui. Não acho que é cedo demais para a gente mexer nesse cara aqui, tá? Rapaziada, perguntas aí? Mais alguma coisa que vocês não ficou claro? Porque daí eu vou adiantar um pouco o nosso intervalo, porque a segunda metade é um pouquinho mais longa aí. Professor, então com essa lógica regression, eu posso classificar mais de duas classes daí? Pode. Só daí você tem que mudar aquela função ali de erro, tá? Beleza. E ela se chama Multinomial Logistic Regression. Vou colocar o link aqui para vocês darem uma olhada, tá? Obrigado, professor. Uma pergunta. Quando eu tenho classes assim muito próximas, né? Os dados eles estão muito próximos. Existe algum interesse em eu aumentar a inclinação daquela função sigmoide? Então, às vezes, assim, quando você define a reta, você define o formato dela naturalmente, né? Então, quando os dados estão bem agrupadinhos ali, a transição da sigmoide vai ser bem abrupta mesmo, tá? Qualquer coisinha um pouco para um lado, ele vai para uma classe, qualquer coisinha um pouco para o outro, ele vai para outra. E isso, inclusive, é uma medida de overfitting aí para esse modelo, mas, né, próximas aulas aí eu vou falar sobre isso. Mas eu digo em termos de probabilidade mesmo, porque a função ela vai estabilizar no 1 ou no 0 lá no 4 menos 4, né? Daria para encurtar isso, para ela subir mais abruptamente? Dá. E aí é isso que a regularização faz. A regularização mexe nisso, tá? Quando você coloca a regularização, você força ela a ficar mais suave ou não. Mas eu vou falar, vai ter uma aula só sobre regularização, daí eu volto para esse ponto aí. Tá, beleza. Tá? Professor, eu também conseguiria mudar a cara da função da line do Perceptron para multiclasses, ou não? Sim, também dá. Tá. Deixa eu fazer uma explicação rápida sobre isso, então. Bem rápida mesmo, tá? Só para vocês entenderem qual que é um dos caminhos possíveis para isso. Então, assim, ó, quando você tem múltiplas classes, uma coisa que você pode fazer, vou pegar aqui nesse Paint mesmo. Então, eu tenho classe mais, a classe bolinha e a classe X, tá? Tem dois jeitos tradicionais de você fazer isso, né? Se você quiser continuar usando modelos binários, você pode, por exemplo, treinar um modelo para separar a classe mais da X e bolinha, a classe bolinha do mais e X e a classe X do resto. Então, você pode treinar 3 modelos para fazer isso, tá? Ou você pode treinar pares, né? Tipo assim, bolinha do mais, bolinha do X e o X do bolinha, tá? Esse esquema que eu estou colocando é um esquema de codificação que se chama One
versus all, uma contra todas as outras, e esse de pares de classes aí que eu falei para vocês é o one versus one. Aí você adapta ali, essa é uma forma, tá? É você adaptar o esquema binário que você tem para problemas de múltiplas classes. Tá? Você já deve ter percebido que tem casos tipo aqui, né? Que aí fica ruim, né? Mas essa é uma forma. A outra, então, ao invés de você fazer o binário, é ir para uma função de loss que reflita as múltiplas classes, né? Então, por exemplo, na Logistic Regression, usar aquela multinomial lá, né? Aí você não precisa fazer todo esse chuncho aqui, você usa direto a função, ela já vai resolver para você esse esquema aí. Tá? Mas se você vê essa nomenclatura aqui, então ela tem fundamento nisso que eu acabei de explicar, tá? Beleza? Beleza. Professor, Fala, só para avisar que eu criei um grupo do WhatsApp, vou colocar o link ali no chat, tá? Beleza. Depois manda responde aquele e-mail que eu mando para todo mundo lá. Aí. Tá bom. Então é o seguinte, gente, eu vou parar a gravação aqui e aí a gente faz o intervalo agora, volta umas 10 aí, para daí a segunda metade que é